Olá, sejam bem-vindos a mais um MAC Entrevista. De acordo com o IBGE, a população brasileira com 60 anos ou mais aumentou em 56% entre 2010 e 2022. Isso revela um crescente aumento na expectativa de vida e a queda na taxa de fecundidade no país. São Luís do Paraitinga, localizado no Vale do Paraíba, é exemplo disso. A cidade abriga uma população de pouco mais de 10 mil habitantes, onde 2 mil deles são idosos. Com uma história rica em cultura, São Luís é berço de personagens ilustres, como Oswaldo Cruz e Amácio Mazzaropi. Pensando em retratar a conexão intimista, a cultura e as crenças da cidade, o jornalista Rodrigo Mello escolheu o tema de seu trabalho de conclusão de curso, realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O videodocumentário O Senhor e a Cidade, São Luís do Paraitinga, aborda as diferentes visões sobre as lendas regionais e as dificuldades em ser um jovem morador da cidade. Eu sou Heloísa Oliveira e Rodrigo Mello é o meu convidado de hoje. O MAC Entrevista está começando. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo a mais um MAC Entrevista. Muito prazer ter você aqui. Prazer é meu. E, Rodrigo, primeiro fala pra gente o que foi assim que te inspirou a escolher esse tema. Por que São Luís do Paraitinga? Cara, eu queria fazer um vídeo documentário para o meu trabalho de conclusão de curso que eu pudesse me divertir fazendo. Principalmente isso, então eu queria conhecer algum lugar, queria viajar para algum lugar e me divertir fazendo sem ficar muito preso a algum roteiro ou algumas rédeas, enfim. E para a escolha da cidade, desde pequenininho, eu tenho uma amiga chamada Luísa Almeida. E a Luísa, eu viajava muito para Ubatuba com ela. E no caminho de Ubatuba, a gente passa por Taubaté e passa por São Luís do Paraitinga. E sempre que a gente passava por lá, a mãe dela falava que a cidade tinha tradições muito bonitas do carnaval, e tinha muita dança, e muita música, muita festa. E ficou com isso na minha cabeça, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Chegou a proposta do TCC, e aí eu falei, cara, quero viajar para alguma cidade. Tem essa cidade desde pequenininho que eu ouvi falar, da mãe da minha amiga, eu falei, vamos lá, porque é um bom lugar para começar um trabalho assim. Então você não conhecia a cidade, não conhecia a cidade. Foi atrás de conhecer mesmo para fazer seu trabalho. Eu conheci a cidade fazendo trabalho. Que bacana. Eu pisei lá para fazer o trabalho. E o vídeo documentário sempre foi assim o que você queria ou você tinha outros modelos de TCC que você gostaria de fazer? Não, sempre foi o que eu queria, porque desde os 12, 13 anos eu me interesso por câmera, sempre fui do audiovisual, sempre fui atrás de câmera, sempre, desde Cybershot, que meu pai me emprestava, câmera do celular, aí eu fui atrás de ter câmera minha mesmo. Eu sempre gostei muito de câmera, sempre gostei muito de vídeo e por causa do jornalismo eu comecei a gostar muito de documentário, então eu fui para essa área, então não tinha outra opção para mim, era documentário com certeza. E esse processo de conhecer a cidade, porque você foi a primeira vez lá, Sim. né? Esse processo de conhecer as crenças, as festividades que tem lá, né? Como é que foi para você entender o que acontece lá e retratar isso de forma fiel, né? Cara, quando eu tive a minha primeira conversa com o Ranieri, que é meu orientador, ele falou assim, para você fazer esse trabalho, ele só vai funcionar se você pisar na cidade e sentir o feeling dela, como que vai funcionar. Então, eu fiz exatamente o que o Ranieri me mandou fazer. Eu falei, vou lá, pisei na cidade, fui explorar lá com a câmera ligada, conhecer as pessoas de primeira já e já começar a gravar, porque por experiência própria, para mim, você não consegue trazer um documentário realista, né, ali, legítimo, se você não fizer esse processo de pisar no lugar e começar a gravar. Porque é ali que você vai pegar a crueza da realidade da cidade. Sim, com certeza. E como é que foi, assim, para você? Você teve alguma dificuldade para tentar... porque são culturas diferentes, né? Diferentes da que você cresceu, que você aprendeu. Como é que foi para você entender essa cultura ali? E se você teve alguma forte dificuldade, assim, nesse processo? Cara, dificuldade, assim, na hora, já conhecendo as pessoas eu não tive, porque as pessoas foram muito receptivas, mas a ideia do trabalho era entrevistar pessoas mais velhas, então realmente é um processo difícil você abordar um idoso na rua e começar a falar com ele com uma câmera na cara dele, ainda mais ele vivendo numa cidade de 10 mil habitantes, então ele não está acostumado com isso. Então a dificuldade foi deixar natural para o idoso responder as perguntas. Fora isso, foi muito tranquilo, porque eles são receptivos, a cidade é muito receptiva, muito calorosa, então a dificuldade mesmo foi só o processo de abordagem. Fora isso, foi tudo tranquilo.
Ah, que legal. E falando, né, dos personagens assim que apareceram no seu documentário, como é que você fez essa seleção? Você foi procurando na rua mesmo? Ou Cara, você, conheço alguém ali? Não sei. Como é que uma, foi? uma coisa que aconteceu comigo na aula de documentário aqui no Mackenzie, eu tive com o Lorenzato, né? E a gente não bateu boca, mas a gente debateu, assim. Ele fala que o documentário precisa ter roteiro, e tudo bem, realmente o Bill Nichols ensina, enfim, o documentário tem que ter roteiro, só que eu gostei muito dessa ideia de não ter roteiro. Eu cheguei lá completamente sem roteiro, eu não recomendo muito fazer isso, eu só fiz porque a ideia deu muito certo, mas eu não tive roteiro nenhum, então eu realmente fui abordando as pessoas na rua e pedindo entrevista. Nem entrevista, porque eu não tinha também perguntas marcadas, assim. Eu fui primeira vez com meu amigo, segunda vez com minha namorada, eu parei os senhores na rua e comecei a conversar e filmar, e aí eu fui pegando o fio da ideia do projeto. Então, o processo de seleção foi bem literal, foi ver quem tinha a cara de ser mais velho, foi exatamente assim. E você falou que foi 2 vezes lá, mas você passou quantos dias? Você ficou... Eu fui 2 vezes, primeira vez eu fiquei 4 ou 5 dias, a segunda vez eu fiquei 4 dias também, então assim, foram viagens que não foram só para isso, né? Eu conheci a cidade, eu fiquei lá, andei muito, eu não tinha nada para fazer além disso lá, então foram 4 dias assim, conhecendo muito a cidade, ligando a câmera a todo momento, e que nem eu falei na pergunta anterior, eu fui desenvolvendo a ideia do documentário enquanto eu gravava. Então, ele foi criando o roteiro enquanto eu gravava, então o começo da viagem, do começo da primeira viagem e o final da segunda viagem são muito distantes, sabe? São muito distantes do que eu estava pensando em fazer. Entendi. E como é que você descreveria, assim, a importância dessas crenças, né? A crença no Espírito Santo, que você falou no documentário, a crença no Saci Pererê mesmo, no folclore em si. Como é que você descreveria essa importância para preservar a cultura local ali? Cara, a cidade das que eu conheci da minha vida é a que mais preserva a cultura antiga, assim, da cidade, muito voltada para a religião. A festa do Divino Espírito Santo é o grande protagonista do ano deles, o calendário de São Luís do Paraitinga. A festa do Divino, assim, é a parte mais importante. E, cara, o Saci é uma coisa muito doida, porque pra gente, a gente chega lá, qualquer pessoa que é de fora, você vê o Saci como um ser mitológico, ele faz parte do folclore brasileiro, só que lá todo mundo não, mas boa parte da cidade trata como realidade, e para eles existe, e muita gente avistou, assim como a Adriana do documentário que eu gravei, ela avistou e outras pessoas relatam ter avistado, e para eles não é uma questão de um ser mitológico, é uma questão de um ser que existe e está lá junto na vivência deles. Então, você sente uma distância muito grande de crenças, principalmente de cidade grande para cidades menores e principalmente São Luís do Paraitinga, que é muito focado em crenças populares. Então, eu acho que o que você mais sente é a diferença da cidade grande, como a gente enxerga a mitologia e a religião e como eles enxergam, entendeu? Rodrigo, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que fazer um intervalo bem rapidinho, tá? Perfeito, Lu. O Mac Entrevista volta já.
MAC Entrevista está de volta. O meu convidado é o jornalista Rodrigo Melo, autor do videodocumentário O Senhor e a Cidade, São Luís do Paraitinga, resultado do seu TCC de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, você falou sobre a dificuldade de abordar os senhores, né, as suas fontes ali para o seu documentário. Mas, no geral, qual foi a maior dificuldade que você teve durante esse processo de produção? O relatório. O relatório, porque quando você faz um vídeo documentário, você foca muito na parte visual, né? Você foca muito na gravação, na estética, no roteiro, mas a parte de pesquisa, ainda mais eu que fiz uma coisa que o roteiro foi se criando, então para mim foi difícil ter material pro relatório, porque ele tem que bater um certo tamanho. E a minha pesquisa, ela é curta, né? Porque a proposta do documentário é chegar na cidade e começar a gravar que nem um doido. Então, é um relatório curto dentro dos padrões estabelecidos pelo Mackenzie, mas que eu tive que desenvolver o grosso dele, né? A boa parte no final do projeto, depois de já ter o trabalho editado, e aí eu fui montando o relatório em cima do projeto, com o material que eu tinha, então colocar muito material sobre as crenças, muito material estatístico sobre a cidade, muito material de como fazer um documentário participativo, um documentário explicativo, enfim. Então eu acho que a grande dificuldade foi o relatório, que é a parte mais, não vou dizer mais técnica, mas a parte mais burocrática do trabalho. E o que mais te marcou, assim, nesse processo? Uma história, talvez, que você ouviu, alguém que você conheceu? Cara, é muito difícil. Eu mesmo falando no relatório que a cidade me marcou muito e é um lugar que eu quero visitar com certeza, mas o que marca são os entrevistados, são as pessoas, a receptividade deles, isso que eu falei do Saci, né, de você ter esse choque de realidade, de poder ver um senhor de uma cidade pequena que nem São Luís do Paraitinga enxergando um ser mitológico para a gente como uma verdade absoluta, e ali na cidade tem um pico, né? Tem um morro bem alto, você pode subir e ver a cidade inteira, e você vê a cidade, ela é composta por 25 ruas, assim, então é um negócio impressionante, sei lá, eu que trabalho na Paulista, poder ver uma cidade pequenininha desse tamanho, assim, você dá um choque muito grande, sabe? E ver quantas pessoas e quanta cultura cabe numa cidade tão pequenininha. Então eu acho que essa reflexão própria que fica depois de passar muito tempo na cidade é o que mais marca. Vale a pena visitar Vale São muito Luís, a pena, então. cara. São Luís é lindo, cara, é muito legal. E baseado, assim, em tudo que você viveu, se você fosse fazer tudo de novo, você acha que mudaria alguma coisa no processo, ou você se jogaria de cara de novo? Mudaria, cara, eu ia falar com mais gente, porque eu não sou um cara introvertido, mas eu não sou extrovertido também, então eu fui um pouquinho freado, assim, de falar com as pessoas, e na segunda vez que eu fui, no final da viagem, eu comecei a ficar muito mais tranquilo para falar com todo mundo, então eu teria falado com mais pessoas, teria sido um pouco mais jornalista, assim, do que eu fui. Eu fiquei muito atrás das câmeras e gravando muito take de apoio, muita coisa bonita, e eu falei com bastante gente, mas eu queria ter falado com mais. E o que você, assim, durante esse processo e até na finalização, você espera que as pessoas sintam? Você planejou tudo isso e, ao assistir, o que você espera que as pessoas sintam ou aprendam assistindo seu documentário? É uma boa pergunta, porque eu fiz o documentário, eu não queria fazer uma reportagem jornalística muito encaminhada, muito certinha, muito direta, assim. Eu queria deixar aberto para interpretação. Então, eu espero que as pessoas sintam-se diferente, cada uma sinta-se de uma forma distinta quando assiste o documentário. Eu não quero que todo mundo tenha a mesma opinião quando assiste o documentário. Eu quero que tenham pessoas que acham que falta alguma coisa, gente que acha que sobrou coisa, tem gente que entende de uma forma, entende de outra. Então, eu acho que a pluralidade de interpretações talvez seja o que eu tenha buscado no trabalho. E você abordou um pouco sobre a realidade dos jovens ali, né? Porque é uma cidade muito pequena, não tem muito para onde eles crescerem. Os mais velhos, inclusive, falaram que eles precisam sair dali se quiserem conquistar alguma coisa, né? E você estando ali, como é que você percebeu a realidade desses jovens? Tem pouco jovem, primeira coisa, tem pouco jovem, você vê muito senhor, a maioria dos filhos que passam da vida infantil ali de criança, eles saem para Taubaté ou eles vão para outras cidades, porque realmente eu acho que tem uma faculdade lá, não sei,
acho que não. Tem uma faculdade em Taubaté, isso eu tenho certeza. Escola eu também vi pouquinho, poucos bares, pouca vida boêmia. É uma cidade que é para senhores, é uma cidade para molecada sair de lá mesmo e ir para os centros mais próximos, porque ali não tem como desenvolver uma vida profissional de muito sucesso. Se você for analisar pelo sucesso que a gente analisa no dia a dia de hoje, as criança, adolescente, jovem não consegue ficar lá, tem que sair mesmo. Então, eu não vou dizer que é uma pena, mas eu acho que cria uma caracterização muito legal para a cidade, ser uma cidade ideal para idosos, sabe? Deve ser bacana sair de lá, estudar e aí se aposenta e volta para a cidade, eu penso nisso também. Para passar o fim eu da penso vida nisso. lá. Eu espero que todos voltem quando senhores, porque a vida como senhor lá deve ser uma delícia. Mas como jovem é melhor. E Rodrigo, fala pra gente assim, qual dica você daria para quem tá começando o TCC ou tá pensando em fazer um vídeo documentário? O que você daria de dicas assim? Algumas dicas. A primeira, se diverte no processo. Escolhe alguma coisa que você vai se divertir fazendo, porque o trabalho vai muito além da parte técnica, assim, você tem que se divertir muito. Então essa é a primeira coisa, a parte mais importante. E quem gosta de documentário, eu recomendo assim, guardar seu dinheirinho do estágio, qualquer coisa assim, compra uma câmera e vai atrás de gravar tudo que você conseguir na sua vida, porque é isso que vai te ensinando a mexer em câmera, entender a parte técnica, entender a parte narrativa. E acho que essas dicas, assim, se divertir, e quem gosta de documentário vai atrás de começar a gravar, porque é muito legal. Rodrigo, tá muito boa a nossa conversa, mas precisamos encerrar, infelizmente. Muito obrigada pela sua presença, por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Elô, muito obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quer assistir esse ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal TV Web Mackenzie no YouTube.